meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, mais uma vez, no estudo da obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Estamos no capítulo 2º, o Tecelão, referindo-se a Saulo de Tarso, na segunda parte dessa obra. E como quem nos acompanha já deve saber, nós estamos dividindo a obra Paulo e Estevão, capítulo a capítulo, em diversas partes. Esse capítulo 2º, por exemplo, acredito que serão 4 ou 5 vídeos. E o objetivo de fazer isso é que a gente produza vídeos relativamente curtos e possamos extrair o máximo dos ensinamentos evangélicos trazidos por Emmanuel nessa portentosa obra. Então nós estamos aqui, portanto, no 2º vídeo desse capítulo. No vídeo anterior, nós falamos do reencontro entre Saulo de Tarso e Gamaliel. Saulo de Tarso foi até Palmira, atravessou o deserto e reencontrou Gamaliel. Antes disso, ele encontra com o irmão de Gamaliel, Ezequias, que faz um preâmbulo com respeito às características, principalmente psicológicas e físicas de Gamaliel, dizendo que ele estava passando por um problema crônico, que era o enfraquecimento, das suas forças vitais, e que além disso ele tinha caducado, mas era um louco manso, que ele estava aficionado com os pergaminhos sem importância, se referindo aos escritos de Levi, que Simão Pedro lhe deu, que estava descansando numa tenda, numa casa bem rústica, bem simples, que Ezequias tinha à sombra de algumas tamareiras num oásis ali perto, nas cercanias. E aí Saulo fica um pouco impressionado, com todas aquelas descrições detalhadas do estado de Gamaliel e decide ir ver com seus próprios olhos. Chegando lá, percebe que realmente estava com as forças depauperadas e que a loucura atribuída a ele por Ezequias, na verdade, foi a conversão cristã. Saulo já havia percebido um pouco disso, que os fariseus, a sua grande maioria, não compreenderia esse grau de resolução. Mas, pelo menos no caso de Gamaliel, isso estava sendo respeitado, e o fato dele se internar no deserto, longe do olhar caprichoso e condenatório dos fariseus, iria fazer preservar a sua imagem do seu passado ilustre. E aí Saulo de Tarso começa a ter uma palestra íntima com Gamaliel, falando-lhe das suas impressões, daquilo que houve na estrada de Damasco, da visão do Cristo e da sua decisão de agora segui-lo. Gamaliel fica muito feliz com tudo isso e eles começam a confabular sobre as dificuldades, as incompreensões, as dificuldades financeiras. E aí nós vamos dar continuidade, portanto, nesse vídeo. E aí Emmanuel vai dizer que Saulo acompanhava enternecido, empolgado, bebendo naquelas informações, naquelas impressões que Gamaliel compartilhava com ele e que serviu para encorajar o ânimo e ficar pronto para a luta. E aí Gamaliel começa a lhe dizer: Saulo, observas a mim, eu que contemplo esta fonte de água viva que é o Evangelho de Jesus, essa terra prometida de onde mana o leite da sabedoria e o mel do amor divino, mas estou próximo da morte, você não. Você é jovem, tem 30 anos, tem um futuro esplendoroso pela frente, tem muito a lutar e a trabalhar, recomeça a vida, mas recomeça de uma forma simples. E aí ele vai dar um alvitre muito precioso. Ele diz assim: eu conheço o teu pai e a situação de abastança, mas teu pai é humano e pode ser chamado amanhã à vida espiritual. Seu amparo, portanto, seria valioso, mas não deixaria de ser precário se tu não cooperasses com teu esforço próprio na solução dos teus problemas e vives uma fase em que todo trabalho enérgico se faz indispensável. É preciso vencer os obstáculos e marchar. Como doutor da lei, não te será mais possível. Então,
É necessário recomeçar a tarefa como um homem que procurava inutilmente o ouro no lugar onde não existia. O problema é de trabalho e de esforço pessoal. Então aqui mais uma vez a gente vê a exaltação do trabalho. Jesus, o tempo inteiro, nos legou este ensinamento. O trabalho simples na carpintaria de José. Os seus próprios discípulos que não chegavam a abandonar os seus trabalhos, mas Jesus sempre mostrava a importância de sobrepujar a vida espiritual em relação à vida material. O recomeço com base, portanto, no esforço próprio, do suor do sacrifício. E aí eles começam a conversar. Saulo agora compreendia. E aí se lembrou que o pai, na mais tenra infância, o ensinou o ofício de tecelão, consoante os costumes da raça dos judeus. Aí ele, pois é, teu pai foi previdente, te ensinou um ofício, antes que o cérebro começasse a se povoar com muitas ideias, afeiçoando as tuas mãos ao trabalho. O trabalho é o sagrado movimento da vida. E aí ele diz: não te sintas humilhado por ter que voltar ao tear para tirar ali o sustento da sua existência. Não será mais nobre convertê-las à saúde e à força em elemento de socorro a ti mesmo? Todo trabalho honesto tem a bênção do Pai. E aqui eu me lembro da questão de O Livro dos Espíritos, que define o trabalho, toda ocupação útil. Ser tecelão, depois de ter sido rabino, é para mim mais honroso do que descansar sobre títulos ilusórios, conquistados num mundo onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade. E Saulo compreendeu a profundidade daquelas palavras. Através do trabalho, trabalhar a si mesmo. Ou seja, converter o trabalho, o recomeço, numa expressão da sua própria vida que ele encararia doravante. Tornar-se melhor, bom e humano, benevolente, amoroso, mais paciente. E isso é interessante. O trabalho por fora, transformando aquilo que eu quero ser por dentro. E aí Saulo, sempre hands-on, né? Mãos à obra, querendo começar imediatamente. Eu quero começar, mas o problema é que eu não tenho dinheiro para retornar. Então talvez fosse melhor começar aqui em Palmira mesmo. E aí Gamaliel apacentando: calma. Toda planta é frágil quando começa a crescer. Acho que você deve recomeçar aqui mesmo, e não em Jerusalém. As tricas do farisaísmo, a falsa ciência dos doutores, as vaidades familiares poderiam abafar a semente gloriosa que Deus te lançou no coração ardente. E aí ficou combinado que Gamaliel conversaria com Ezequias a esse respeito, com o objetivo de desincumbir-se de tarefas de tecelão por ali mesmo. Então agora, recoberto de novo ânimo, Saulo se sentia mais pronto para começar. E aí Gamaliel lhe pergunta: tens o evangelho? E aí ele mostrou alguns rabiscos. Aí ele: não, eu vou te deixar com o original que Simão Pedro me deu. E aqui tem uma bonita mensagem, né? Aí Saulo fica enternecido, comovido, mas sem jeito de receber aquela preciosidade. E aí Simão Pedro vai explicar: eu estou próximo da morte. Nesse tempo, registrei o evangelho na minha cabeça cansada. E já tenho outras cópias que fiz durante o tempo que me internei aqui no deserto. Fica com ele. Você mais cedo ou mais tarde, depois disso lá no deserto, vai ter vontade de voltar. E quando voltar a Jerusalém, provavelmente vai procurar a casa do caminho. E com o objetivo, já que eu não estarei mais vivo, de que aqueles homens compreendam você trará consigo essa lembrança em meu nome, que funcionará como uma espécie de advogado de defesa. Além disso, eu iria me desfazer mesmo disso, e prefiro dar a alguém que eu sei que reconhecerá o valor desses escritos sagrados. E aí Gamaliel adicionou: vejo-te no futuro, dedicado a Jesus com o mesmo zelo ardente, como te conheci consagrado a Moisés. Se o mestre te chamou ao serviço, é porque confia
na tua compreensão de servo fiel. Ou seja, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E aí adiciona mais alguns conselhos. Se topares com a incompreensão e a luta em Jerusalém, não desesperes, nem esmoreças. Semeastes por lá certas confusões e é justo que recolhas os resultados. E aí eles começam a conversar com Ezequias, explicando que Saulo quer ir para o deserto. E aí Ezequias fica um pouco um tanto quanto encafifado. Mas ele é tão jovem. Aqueles que eu quis mandar para o deserto não quiseram, os jovens solteiros. E aí vai dizer Emmanuel: Gamaliel compreendeu que a estranheza do irmão Ezequias poderia levá-lo a suposições errôneas acerca do jovem amigo. E antes que alguma suspeita injusta se lhe esboçasse o espírito indagador, ponderou com prudência. Tua pergunta é natural, Ezequias, pois as resoluções de Saulo inspiram estranheza a qualquer homem prático. O meu antigo discípulo quer se consagrar mais tarde à difusão da palavra de Deus. A situação, portanto, não é apenas de necessidade pecuniária, é também de carência de meditação nos problemas mais graves da vida. Bem sabemos que os profetas e homens de Deus foram aos lugares ermos a fim de sentirem as reais inspirações do Altíssimo antes de ministrarem com êxito a santidade da palavra. Então aqui Ezequias, supondo que talvez Saulo estivesse fugindo de autoridades locais, né, por ter cometido algum crime, não deixava de ser, mas era inegável aqui a missão do nosso apóstolo dos gentios. E aí Ezequias ponderou e disse, há mais ou menos um mês eu hospedei no oásis de Dan um casal de tecelões, Áquila e Prisca, e talvez fosse interessante que Saulo de alguma sorte os fizesse companhia. Lá eles fazem preparação de tapetes de lã para atender aos peregrinos que passam por lá e não podem vir aqui até Palmira. E aí Saulo ficou bastante satisfeito com aquilo. Tudo farei para corresponder à vossa confiança, e assim foi feito. Então é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo, se Jesus permitir.